Oitava reflexão do Sr. Padre Manuel Ribeiro. Uma doença moral pode ser mortal? Esta pergunta nasce da constatação de que as grandes narrativas modernas colocaram o eu no centro das mesmas. Mas a moral e a ética foram, paulatinamente, colocadas sob a esfera do subjetivismo e do relativismo. O eu, senhor de si, das suas opções, das suas vontades e dos seus desejos, começa a olhar a realidade como o espaço de fruição e de satisfação das suas mais diversas necessidades ou desejos. Por isso, o eu moderno teme a morte, luta contra ela e não concebe a morte como algo natural do processo existencial. A morte é a adversária que aniquila os meus mais recônditos e mais mesquinhos desejos e vontades. Há que eliminar a todo custo, e, por isso, este eu tudo faz para a destruir. E como não consegue, a reação é só uma, a frustração. E nesta frustração nascem e surgem muitas doenças do foro psiquiátrico e espiritual. O Monsenhor Daniel Libanori, com a sagacidade do espírito, diz que o medo da morte está na origem do mal que envenena a vida. É a força do mal que leva o homem a aceitar a limitação da liberdade e até a sua renúncia. A fé numa vida que continua além do limiar fatal é o fundamento da esperança, da coragem e do perdão. A vida que será dada e cheia será a meta a ser alcançada, o tesouro precioso para o qual se encontra a capacidade de suportar tudo. A fé na ressurreição é a força criativa que dá vida a uma sociedade nova e mais justa. Nesta mesmíssima ordem de pensamento, o cardeal Dom Tolentino Mendonça afirmou que a vida também é um apelo, que nos pode chegar através das formas mais dolorosas ou paradoxais, para que a escutemos melhor e a escutemos até ao fim. Precisamos, com efeito, de voltar a amar, de voltar a rever e a reler as histórias e histórias de amor. Elas alavancam-nos e instigam em nós a virtude da esperança para continuarmos a caminhar com ânimo, com confiança. Pois, se olharmos para esta doença como um mal moral, ela destruir-nos-á a partir de dentro, impedir-nos-á de amar e de nos projetarmos para um futuro próximo que queremos que seja melhor que o presente. Neste sentido, diz o crítico literário Pedro Mexia, que teme que a doença seja referida como um sinônimo do mal, de todos os males, que o medo de contágio físico descamba em teorias sobre contágios morais, que a doença seja usada como adjetivo, ou seja, como figura de estilo, e não como substantivo, que a doença seja um símbolo oportunista para os sãos e um estigma para os que estão doentes. Caros irmãos e amigos, é tempo novo. Sabiamente, o ensaísta Henrique Raposo diz-nos que as grandes narrativas que fixam o eu ao mundo, a família, a comunidade, o bairro, a classe, a pátria, Deus, voltarão em força. Ou seja, o cinismo pós-moderno chegou ao fim. Uma boa notícia extraordinária. Continua o ensaísta. Embora, como escreveu Camus, o bacilo da peste pode chegar a ir-se embora sem que o coração do homem se modifique. Não nos chega a agir pelo medo de morrer ou pelo terror do que aí vem. Precisamos, sim, de relançar a nossa aliança com a vida. Precisamos de apostas de confiança neste dom incalculável que a vida significa. Por isso, não caiamos na armadilha de pensar que o azul do céu é uma ficção enganadora ou que a primavera não passa de uma mentira. Há uma verdade na beleza do mundo que somos chamados a hospedar. Recordo-me da história de Nasruddin e da peste. Ia a peste a caminho de Bagdade quando encontrou Nasruddin. Este perguntou-lhe: "Onde vais?" "A Bagdade matar 10.000 pessoas." Depois de algum tempo, a peste voltou-se a encontrar com Nasruddin, que muito zangado lhe disse: "Mentiste-me. Disseste que matarias 10.000 pessoas e mataste 100.000. E a peste respondeu-lhe: "Eu não menti. Matei 10.000 pessoas. O resto morreu de medo." Sendo uma história clássica do Oriente, esta elucida-nos a que o medo não pode nem deve tomar conta do nosso coração, nem do nosso entendimento, evitando que este, o medo, não nos leve ou não nos conduza à morte.
Aproximemo-nos, pois, de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Nele, o medo é transformado em esperança. Nele, a dor é transformada em amor. Urge, portanto, a mudança, real e concreta, do nosso olhar e do nosso coração, uma mudança que estará, inevitavelmente, assente na fixação do olhar e do coração na cruz salvífica e redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Saibamos aprender a desaprender. Desaprender a amar para aprender a mudar, para transformar o medo em esperança e a incerteza em fé. Pergunta: como vejo a morte? Vivo com medo? Que medo é esse? Desafio: escrever numa folha as respostas às perguntas propostas. Meta: aprender a ver a vida e a morte como o processo natural da existência humana. Não se esqueçam de fazer a vossa subscrição neste canal. Façam like no vídeo, partilhem-no e deixem os vossos comentários. Que o Imaculado Coração de Maria vos acompanhe neste roteiro espiritual. Um santo e abençoado dia para todos e cada um de vós.